Pílulas, e nós estamos aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a contribuição assistencial, né. A gente fez um modelo um pouquinho diferente, mais um bate-papo, para ser bem leve, bem tranquilo, modelos um pouquinho engessados do ponto de vista. Então, estejam dispostos a participar com a gente e mandem as perguntas no chat. Vamos fazer uma introduçãozinha, Nath, o que é a contribuição assistencial? Então, boa tarde a todos, está sendo um prazer estar com vocês hoje. Fazendo um pouquinho uma introdução, né, por que surgiu esse tema agora? Em setembro, nós tivemos uma decisão bastante importante do STF, que validou efetivamente o desconto das contribuições assistenciais em folha de pagamento dos empregados em geral, não só daqueles empregados filiados ao sindicato. Então, agora precisamos aguardar os próximos passos com relação à manutenção dos efeitos dessa decisão. Certo. Contribuição assistencial e contribuição sindical são a mesma coisa? Não. A contribuição sindical ela é uma contribuição prevista em legislação. É aquela que lá em 2017 deixou de ser obrigatória em razão da reforma trabalhista. Né? Então, antes da reforma trabalhista, a contribuição assistencial era descontada em março do ano, referente a um dia de remuneração do trabalhador, e custeava toda a estrutura sindical, né? Com a queda da obrigatoriedade desse pagamento, a receita dos sindicatos caiu drasticamente nos últimos anos, causando um impacto muito grande no sistema sindical. Tá? Então, antes da reforma trabalhista, todos contribuíam com a contribuição sindical, salvo aqueles que apresentassem greve de oposição, e após a reforma trabalhista, só se contribui, né, só se recolhe a contribuição sindical daqueles empregados que autorizam previamente por escrito o desconto na folha de pagamento. Quando a gente fala de contribuição assistencial, que é o objeto dessa decisão do STF, são contribuições certo. Ambos são normas de natureza coletiva, né? O que muda são os participantes dessa negociação. Então, quando eu falo de convenção coletiva de trabalho, é o fruto de uma negociação feita em sindicatos. Então, sindicato dos trabalhadores, sindicato dos empregadores. É o fruto de uma negociação entre o empregador e o sindicato que representa os empregados daquela categoria. Perfeito. Então, voltando ao nosso tema, contribuição assistencial, a gente pode dizer que de 2017 até setembro de 2023, os empregados eles tinham que falar, sim, eu quero, né, me juntar ao sindicato, quero contribuir, certo? Agora a gente está fazendo um movimento inverso, né? Os empregados eles têm que se opor a esse desconto. A gente pode dizer que virou compulsório esse desconto? O desconto passa a ser obrigatório, salvo aqueles empregados que fizerem, exercerem, né, o seu direito à oposição de maneira válida, né? E aí, quando a gente fala de maneira válida, a gente precisa seguir o procedimento estabelecido na norma coletiva. E aí se entra em discussão se a carta precisa ser apresentada pessoalmente, se ela pode ser encaminhada por e-mail com alguma identificação pessoal do empregado, se pode ser encaminhado por correio com recebimento, com um aviso de recebimento, AR. Então, tudo isso vai depender de como está estabelecido a norma coletiva. E qual que vai ser a periodicidade dessa oposição? Partindo da premissa de que as características dessa contribuição, então a finalidade, o valor, a forma de pagamento, bem como a forma de oposição, elas podem ser alteradas, né, a cada negociação coletiva, a forma mais segura
procura, né, é que essa oposição seja realizada a cada convenção coletiva ou a cada acordo coletivo. Existe alguma recomendação nesse momento entre a conversa do empregador com o empregado em relação aos descontos que você fala? Puxa, Carol, isso daqui eu dou uma dica para os empregadores nesse momento. Esse é um momento muito delicado de mudança, né? Então, acaba ocorrendo um desconforto por parte dos, dos, dos empregados com seus respectivos empregadores em decorrência desse desconto. Então, o que é importante deixar claro? Que a empresa está em um papel de mera intermediadora desse desconto. Então, a empresa tem a obrigação de descontar esse desconto, de descontar essa contribuição do salário do empregado e fazer o repasse ao sindicato. Mas toda a relação tem que ser empregado-sindicato. Então, é importante que o empregado saiba para que serve a contribuição, o porquê ele está fazendo essa contribuição para o sindicato e o direito que ele tem de se opor a esse desconto. Mas é importante que a empresa adote uma postura de imparcialidade, né? Para que uma influência para que haja o desconto, bem como uma influência para que não haja o desconto. Então, é importante manter esse papel de imparcialidade, até para evitar eventuais alegações de práticas entre os sindicais que podem gerar muitos problemas para a empresa, como a atuação do Ministério Público do Trabalho em decorrência dessas acusações. Práticas antissindicais. Existe algum exemplo palpável que a gente pode citar aqui? Podemos falar em fornecer o modelo da contribuição, frtar ônibus, para levar os empregados para, naquele dia específico, apresentar a carta de apreensão. Então, tudo que facilite o empregado para fazer a contribuição, historicamente, temos precedentes de ser considerado como prática antissindical. Então, é importante realmente adotar a imparcialidade nesses casos. Certo. Atualmente, como é que está, pela sua experiência, né, no consultivo trabalhista, como é que está o sindicato? Né? Eles estão ativos? Eles estão notificando as empresas? Como que eles estão atualmente? Olha, a partir de setembro desse ano, nós notamos um movimento intenso por parte dos sindicatos ao notificar as empresas para que elas comprovem o pagamento, o recolhimento dessas contribuições. E aí, lembrando, né, antes de setembro, essas contribuições, elas eram devidas, só que elas eram devidas apenas por aqueles empregados filiados ao sindicato. Então, você tem empregados filiados ao sindicato, esse desconto tinha que ser feito. A partir de setembro, eles estão cobrando que essas contribuições sejam descontadas e repassadas ao sindicato. Se a empresa estiver sendo cobrada, né, nesse momento, qual que é a recomendação desse retroativo? É importante observar justamente isso, Carol, se essa cobrança está sendo retroativa, né, com relação a todos os empregados e não só com relação aos empregados filiados. Porque a decisão do STF está pendente de análise dos embargos de declaração que foram opostos, justamente questionando quais são os efeitos, qual que é a modulação dessa decisão, se ela vai valer daqui para frente ou se vai ter um efeito retroativo. Então, enquanto isso não acontecer, eu entendo que o sindicato não pode cobrar as contribuições retroativas, mas para isso é importante acionar os respectivos jurídicos, escritórios de advocacia parceiros, para que essa resposta ao sindicato seja feita da maneira correta, através de notificação de maneira formal e documentada. Certo. O que acontece com as empresas se elas se recusarem a realizar esses descontos? Bom, as empresas que se recusarem a efetivar esse desconto, elas podem ser acionadas perante a Justiça do Trabalho e condenadas ao pagamento dessas contribuições do próprio bolso, né? Então, enquanto a contribuição, quando é descontada em folha de pagamento, ela é descontada do empregado e tem um repasse para o sindicato.
Se a empresa for acionada judicialmente, esse valor vai ter que sair do próprio caixa da empresa para pagamento dos sindicatos. Perfeito. Então, nesse momento, a empresa não mexe nada no bolso, né? Ela simplesmente desconta em folha e repassa o valor ao sindicato. Perfeito. O que acontece, né? Se as empresas elas não observarem que se o desconto, se a carta de oposição tiver chancelada ou não pelo sindicato, elas podem ser responsabilizadas? Sim. Então, se eu aceito uma carta de oposição do meu empregado, que de repente não tem os requisitos previstos ou legalmente aceitos, né, para que essa carta de oposição seja válida, eu posso também ser futuramente condenada ao pagamento dessas contribuições no lugar do meu empregado. Então, é fundamental que os respectivos DPs, RH, ao receberem essas cartas de oposição, verifiquem se tem o recibo, tem um protocolo de recebimento, se foi cumprido dentro, né, do procedimento previsto na norma coletiva. E aí fica né, um ponto de atenção para os empregados que, ao entregarem, forem pessoalmente, né, principalmente quando forem pessoalmente entregar as cartas de oposição no sindicato, peçam, exijam um recibo, um protocolo de recebimento para que vocês tenham essa comprovação de que a oposição foi feita da maneira correta e recepcionada pelo sindicato. Muito legal. Essa troca, né, vai ser muito enriquecedora, porque a gente tem constantes mudanças no judiciário, então é sempre bom, né, a gente conversar sobre alguns assuntos. Acho que a gente pode passar para algumas perguntas, né, feitas pelos inscritos. Então, a primeira pergunta é do José Roberto da ADAC, e ele questiona: o que pode acontecer se a empresa, mais os funcionários, rejeitarem essa intermediação? É justamente o risco de ação judicial, né? Então, os empregados podem rejeitar desde que sigam aquele procedimento previsto na norma. E as empresas que se recusarem a efetivar o repasse desses descontos podem ser acionadas judicialmente e responsabilizadas. Até mesmo com o atraso do repasse, né? Tudo vai ter que ser dentro das normas coletivas. E aí, fazendo um adendo, foi muito importante essa sua consideração. Normalmente, nas próprias normas coletivas, já está previsto quais são as consequências por atraso no repasse, né? Então, tem multas, normalmente, previsão de juros e correção monetária e outras medidas cabíveis caso esse desconto seja efetuado e não repassado para o sindicato. Existe algo que pode ser feito se o sindicato estiver tentando não receber as cartas, se recusar ou dificultar a entrega das cartas de oposição? Essa é uma questão muito importante, né? É preciso avaliar se os procedimentos previstos na norma coletiva referente ao procedimento de apresentação da oposição, se eles são razoáveis, né? Eu não posso colocar lá na norma que meu empregado, que o empregado ao qual eu represento, ele tem das 5 da manhã até 1 hora da tarde do dia 12 de dezembro para apresentar a carta de oposição. Eu estou falando de uma categoria inteira daquela base territorial que tem que ter a oportunidade de apresentar a carta de oposição se eles quiserem. Então, é fundamental que seja um procedimento razoável. Então, hoje temos meios eletrônicos, né? Hoje temos até o correio com aviso de recebimento poderia ser aceito. Então, precisa se avaliar se foi dada a oportunidade de maneira razoável para os empregados apresentarem essa carta de oposição, essa recusa, e caso se note que está havendo, né, qualquer embaraço, né, para a apresentação dessas cartas, é sempre possível fazer denúncias perante o Ministério Público do Trabalho. Perfeito. A Silvia Tobaldini, da Etel, questionou o seguinte: já possuo a carta com oposição ao recolhimento da contribuição assistencial de alguns colaboradores. Vou precisar solicitar novamente a carta? Aqui é preciso se analisar
qual que é o exercício dessa carta, né? Como que a carta de oposição foi feita com base no procedimento da convenção coletiva de que ano? Né? Esse procedimento mudou? Tem algo expresso nesse sentido? Então, o ideal, a forma mais segura é que a cada convenção coletiva se elabore uma nova carta de oposição referente àquele desconto que foi previsto naquele ano, né? Principalmente considerando que os descontos eles podem mudar a forma, o valor, né, e os procedimentos previstos. Certo. A Camila Teixeira questionou o seguinte: após a decisão em favor ao desconto da contribuição, a partir de qual data será válida a cobrança deste pagamento? Será somente em 2024? Como eu havia dito, precisamos aguardar a modulação dos efeitos da decisão do STF, né? Se vai ser a partir, né, da data da decisão, se vai ter efeito retroativo ou não, bem como não sabemos, pode ser que, né, se os efeitos passem né, a serem válidos efetivamente daqui a algum tempo. Então, precisamos aguardar realmente a posição do STF. No entanto, retomo o que eu havia dito: as contribuições assistenciais de empregados filiados, elas precisam ser feitas independente, né, dessa decisão, inclusive já eram devidas antes mesmo dela. Então, recomenda-se que, a partir de setembro de 2023, as contribuições sejam efetivadas, ou pelo menos a empresa já fique preparada para realizar essas contribuições. Joelma Pereira, da Bookman, perguntou o seguinte: a partir de quando será obrigatório o desconto da contribuição? Novamente, né? Precisamos já se preparar para realizar esse desconto, já a partir, né? Já tinha que ser feito a partir de setembro desse ano, mas aguardamos uma posição definitiva do STF com relação a partir de quando efetivamente essas cobranças vão poder ser executadas por parte dos sindicatos. Com certeza, após o julgamento, né, desses embargos, a gente vai poder esclarecer muitas coisas, né, muitas dúvidas que todos, na verdade, estão tendo para a aplicação dessa nova decisão. E aí, né, basta que vocês sigam, né, nossos canais, então, Instagram, LinkedIn, que fatalmente nós iremos publicar algum informativo, alguma atualização sobre o tema, assim que a gente tiver novidades, né, da decisão do STF. Tem alguma outra recomendação para a gente fechar esse bate-papo? Algum outro assunto que você gostaria de ponderar? Eu só gostaria de ratificar mesmo o cuidado das empresas, né, nesse momento que devem ser imparciais, né, para evitar problemas com o sindicato com relação a práticas antissindicais. E, além disso, gostaria de agradecer, né, a presença de todos, a participação, o envio de perguntas, né, durante as inscrições, durante o envio durante o webinar é fundamental para enriquecer essa nossa discussão. Então, eu gostaria de agradecer bastante a todos vocês. Obrigada, Natália. Obrigada a todos que participaram. Novamente, a gente pede para que vocês sigam a gente nossas redes sociais, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Não só da área trabalhista, lá a gente solta bastante informativo de todas as áreas do direito. E a gente se vê em breve, né? Com certeza. Muito obrigada.